queria ler um versículo aqui, meus irmãos, que todos vocês conhecem, mas que ele é de suma importância para a nossa vida. Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 30. Alguém chegou para Jesus e disse assim: aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir. Percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Esse é o principal mandamento. Eu gostaria de perguntar para você acerca desse versículo. Você realmente tem amado ao Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento? Meus irmãos, a nossa vida cristã, ela se resume nisso: ou você ama a Deus, ou você realmente está dizendo que ainda não é um filho de Deus. Nós temos que amar o Senhor. Queria lhe dizer, não deixe em nenhum momento o seu amor a Deus esfriar. Porque, meu irmão, se há algo que nós não podemos perder de vista, é o nosso amor a Deus. As demais coisas nós podemos perder, mas se o amor de Deus em nós se esfriar, meu irmão, qual é o sentido da nossa vida? Então nós vamos estar adorando ao Senhor, declarando isso: Senhor, como eu te amo, como eu te quero, eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te entrego, porque tudo que sou é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Essa é uma adoração de alguém que realmente ama o Senhor. É a adoração de alguém que realmente quer viver para Deus. Não existe nada mais importante nesse mundo se não for nós amarmos ao Senhor e servirmos a Ele. Esse é o propósito da sua vida. Esse é o propósito da minha vida. Amém? Vamos adorar o Senhor, meus irmãos. Vamos erguer a nossa voz a Ele com toda a força, com todo o amor no coração, porque nós estamos adorando o único Deus, o nosso Senhor. Aleluia, Deus. És meu tudo, Tu és o meu és Senhor. meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sinto a presença, eu morro. Sinto a presença, eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sinto a presença, eu morro. Sinto a presença,
é do Senhor. Tudo que nós temos pertence a Ele. Deus, Tu és o amado da nossa alma. Que realmente nós viemos amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, dizendo para o Senhor: Deus, eu te amo a cada dia. A cada dia você esteja dizendo para Deus: Senhor, eu te amo, eu te quero mais, eu te quero mais. Você pode adorar o Senhor e dizer: Senhor, eu te quero mais. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que eu tenho é totalmente teu. E como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que eu tenho é totalmente teu. Tudo que sou e tudo que eu tenho é tudo que sou. Eu te amo. Curva a sua cabeça mais uma vez. Curva a sua cabeça e diga isso para Deus: Senhor, eu quero te amar mais a cada dia. Diga para Deus: Senhor, não deixe que o meu coração venha se esfriar em relação ao meu amor a Ti. Não deixe que as coisas dessa vida venham me sufocar a ponto de eu deixar de ter um relacionamento de intimidade contigo. Que o Teu amor em mim ele venha aumentar mais e mais. Faça essa oração a Deus, meu irmão. Faça essa oração ao Senhor, minha irmã. Se você sente no seu coração, se sente como se estivesse um pouco distante de Deus, mesmo sendo um cristão autêntico, mas você sente que a sua vida espiritual não está como deveria, então peça para Deus nessa noite aquecer o seu coração, a paixão por Deus, o amor pela presença de Deus. Então diga para Deus: Senhor, aquece o meu coração com o Teu amor. Diga para Deus: Senhor, aquece o meu coração, porque eu quero estar apaixonado por Ti a cada dia. São tantas coisas que nos cercam, que elas podem sufocar a nossa vida espiritual. Nós não podemos deixar isso acontecer em nós. Nós queremos Te amar mais, Senhor, a cada dia. Deus. E como eu te amo, e como eu te quero. Se eu me prostro aos Teus pés, a minha vida eu te consagro. E tudo que eu tenho é totalmente Teu. Como eu e se eu me prostro a minha vida eu te consagro. E tudo
tudo que eu tenho, e tudo que sou, eu te amo. Glória a Deus. Se você ama o Senhor, você pode gritar isso bem alto: Senhor, eu te amo. Diga mais alto: Senhor, eu te amo. Diga: Senhor, eu te quero mais. As nossas vidas nós consagramos a Deus. Que Ele seja o amado da minha alma, que Ele seja o amado da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda bem forte o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Que dia feliz. Que dia feliz é esse, quando o Senhor nos resgatou. Nós estamos agora nessa jornada de amar a Deus e de viver para Ele. Vamos celebrar esse maravilhoso dia quando o Senhor nos resgatou. Amém? Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na história o grande dia, seu a morte me resgatou. Cantarei, Jesus vive está. Do sepulcro ele saiu, vida eterna ele conquistou. Cantarei, Jesus vive está. Vive está. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. Minha história ele mudou. Confiando em teu amor, me achego a ti, pois livre sou. Tu és meu, Cristo, eu sou teu. E alegria, paz sem fim, e todo pranto em breve cessará. E bragarei, Jesus vive está. Vive está. Feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. E minha história ele mudou. Glorioso dia, e gloriosamente, e tu me salvaste, glorioso dia, glorioso nome, dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz.
Glória a Deus. Aleluia. Quem não é mais o mesmo depois que encontrou Jesus, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Esse Deus que nós amamos, irmãos. Esse Deus que nós dizemos isso, que o nosso coração foi lavado. Esse Deus que nos resgatou. Esse Deus que proporcionou a você a oportunidade de ser livre. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é digno de receber toda a glória e todo o louvor dos nossos lábios. Santo, santo é o seu nome. Santo, santo é o Senhor. Esse é o momento, meus irmãos, de reverência ao nome do Senhor. Sempre que nós formos adorar o nome do Senhor, meu irmão, esteja em reverência. Esteja realmente pensando na santidade do Deus que nós servimos. Porque nosso Deus é santo, santo, santo. Além de um privilégio de você poder adorar a Deus, também deve haver o temor no coração pelo Deus que você adora. Porque quando nós estamos diante de Deus, nós temos que estar realmente com o nosso coração cheio de temor a Ele. Isso é muito sério. Simplesmente adore ao Senhor. Simplesmente eleve o seu pensamento ao Senhor. E realmente esteja com o seu coração pronto para dizer: Senhor, Tu és santo, santo. Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Vamos invocar o nome dEle. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és santo e digno, Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, dos
fico ao ouvir teu nome, maravilhado, extasiado. Eu fico ao ouvir teu nome, maravilhado, extasiado. Eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Espírito poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. Só a igreja, só a igreja. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 és todo-poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Nesse momento nós vamos ter uma celebração ao Senhor, um momento de alegria e de festa. Nós vamos ter uma multiplicação de uma célula do irmão Jocenildo. Amém? Então o irmão Jocenildo pode vir aqui e também os membros da célula do irmão Jocenildo que vai se multiplicar. Nós vamos ter esse momento de celebração a Deus. Graça e a paz, amados, amém? Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial para a minha vida, para a vida desses homens de Deus aqui. Tem uns que já estão chorando, mas isso faz parte da alegria que o Senhor traz no nosso coração. Confesso aos irmãos que estou até nervoso, porque é um momento muito especial para todo líder de célula, né? Eu estava olhando agora há pouco, né?
quantas vezes já subi aqui para a glória de Deus, porque ando na dependência de Deus, e tudo que acontece na minha vida é providência de Deus. E eu sei que Deus tem preparado, queridos, para cada um de nós um manancial, algo maravilhoso. Só aquilo que Deus pode proporcionar, e com certeza Deus, Ele vai nos dar muita coisa. Só digo para os irmãos se colocar na brecha, porque é maravilhoso. E aqui nós estamos com semeadores da palavra, que era a nossa célula, né? Cada um dos irmãos aqui, irmão Lidomar, irmão Wilton, irmão Erinaldo, irmão Jarbas, irmão Neves, irmão Elso, irmão Zulu, irmão Antônio, irmão Sérgio, irmão Neto, irmão Carlos Henrique, ainda tem o irmão Misael, parece que não está aí, veio não? Irmão Misael e irmão Daniel, né, que é o mais novo convertido da nossa célula. E, queridos, eu confesso a vocês que o Senhor tem sido tão bom conosco, né? Você vê um tanto de homem desse, se fosse lá no mundo, fazia um estrago muito feio. Mas para a obra de Deus também faz algo maravilhoso, né? E eu glorifico a Deus por cada um desses irmãos, porque eu amo esses irmãos de coração. E Deus levantou, me deu a graça, eu tenho orado a Deus esses tempos. Irmão Misael, pode vir para cá, meu querido. Suba aqui. Amém? E eu tenho orado a Deus, eu louvo a Deus pela vida do irmão Sérgio e a vida do irmão Carlos Henrique. Queria que desse um tchau assim para eles aí. Esses homens, eles sentiram de Deus, né, o toque do Senhor para se levantar como líder, um líder de célula. Nós temos visto a igreja reclamar por falta de líderes. Mas, querido, eu tenho visto que quando você coloca a sua vida diante de Deus, quem vai chamar a liderança é o próprio Deus. Se você está querendo, meu amado, servir na obra de Deus, abra o teu coração para a liderança. A coisa mais importante que nós podemos ter na nossa vida é uma liderança, porque nós vamos ver a mão de Deus sobre as nossas vidas. E eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do verso 11. E antes da gente ler, queria chamar aqui o irmão Sérgio, o irmão Carlos Henrique, ficasse aqui perto de mim. Isso aqui são os dois líderes, irmão. Queria que a igreja desse uma salva de palmas para esses homens, porque é para a glória de Deus que o Senhor levantou esses dois varões de guerra, que vão começar uma batalha, vão começar um projeto novo. E eu tenho certeza, amados, que o Senhor já é com vocês. Eu tenho certeza que Deus há de derramar a graça sobre a vida de vocês. Todos esses homens estão aqui, irmão, não é porque nós somos bonitos, não. É porque Deus teve misericórdia de nós. E hoje nós sabemos que o Senhor está cumprindo aquilo que Ele começou. E vai cumprir aquilo que Ele vai começar a partir de hoje. E eu sei que Deus é maravilhoso. Irmão Sérgio é um novo líder, célula chamada Semeadores da Graça, né? Você vai querer dar alguma palavra? Rapidinho. Ele vai dar uma palavrinha também, depois o irmão Carlos Henrique, que é os Semeadores do Reino. Então são as duas novas células que estão surgindo, né? E o Senhor vai estar abençoando o nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Irmãos, eu quero ser breve, mas eu não poderia deixar de falar a imensa alegria que hoje toma conta do meu coração por poder acrescentar na obra do Senhor. Nós sabemos que todo trabalho para o Senhor, ele não é em vão, né? Então nós precisamos de fato dar continuidade a um trabalho. Hoje se encerra um ciclo da célula Semeadores da Palavra e se inicia outro com mais duas células, para a honra e glória do Senhor. Nós hoje nos sentimos aqui muito alegres, muito felizes pela transformação que Deus fez nas nossas vidas, e Ele é que é digno de honra, de louvor, de adoração, e a gente ama esse Deus maravilhoso. Eu queria só que nós víssemos aqui em Efésios 6, a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E é assim, irmãos, com esse poder de Deus na nossa vida, é que nós precisamos nos sentir inabaláveis na fé. Que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, sabendo que, como a palavra de Deus diz, que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E aquele que habita em nós venceu o mundo, nós também venceremos, irmãos. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Irmão Carlos Henrique. Graça e a paz, amada igreja. Hoje para mim é um motivo de alegria e de satisfação estar assumindo mais esse compromisso na minha vida. E eu queria deixar um texto aqui para a amada igreja. 1 Samuel 7 diz assim: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Amados, nós estamos chegando ao final do ano de 2014, 2015, aliás. E foi um ano, na realidade, para ser esquecido. Um ano de muita luta, de muita batalha para o nosso país, para o nosso Brasil. E claro que o nosso Maranhão, o nosso Bacabal também não ficou de fora. Mas eu quero dizer para a amada igreja que é na luta, é na tempestade, é na fornalha que nós somos moldados. É nessas batalhas aonde nós nos fortalecemos mais no Senhor. E 2016 está se aproximando e eu tenho certeza absoluta que é o ano da mudança, é o ano da nossa igreja crescer, é o ano das células serem realmente multiplicadas. Então, meu amado, você que não conseguiu multiplicar a sua célula, quem sabe não é Deus que está lhe preparando e lhe moldando. O próximo ano vem aí e eu tenho certeza absoluta que as bênçãos do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, será derramada sobre a primeira igreja batista, porque nós fomos moldados durante todo esse período, mas agora chegou o tempo da mudança e com certeza no próximo ano nós iremos crescer e levarmos pessoas para o reino do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queria chamar os irmãos. Irmão Will também chegou. A bênção de Deus. Queria chamar os irmãos que vão ficar com o irmão Sérgio, né? Que é irmão Wilton, irmão Antônio, irmão Neves, irmão Jarbas. Esses vão ficar aqui do lado dele. São os irmãos que vão fazer parte dos semeadores da graça. No nome de Jesus. Amém, meu irmão? Irmão Zulu. Sim. É bênção de Deus. Glória a Deus. E os que vão ficar com o irmão Carlos Henrique, irmão Lidomar, irmão Erinaldo, irmão Elcio, irmão Neto, irmão Misael e irmão Daniel, que está viajando, não pôde estar aqui conosco hoje. Amém? Mas eu queria que os irmãos acompanhassem um texto rapidinho. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 11, diz assim: Estando eu com eles no mundo... Não, desculpa aí, irmão. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo o odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo, mas que livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificam na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo.
e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pelas suas palavras, hão de crer em mim. Verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creiam que tu me enviaste. Amém? Queria deixar essa palavra para a igreja. Meus amados, nós só vamos conseguir conquistar as pessoas se esses que a palavra diz, que hão de crer na palavra, se eles verem a unidade na igreja. Se você amar seu irmão, se você chorar com seu irmão, se você ajudar seu irmão, se você se alegrar com seu irmão, isso vai fazer, irmão, com que as pessoas lá no mundo sejam atraídas pela presença de Cristo. Porque assim como Cristo era um no Pai, e o Pai com ele era um, nós, a igreja, temos que ser um, como o Pai é em Cristo. Amém? E eu queria que a igreja ficasse de pé. E nós vamos adorar o Senhor, amados. Dizendo que temos que ser um. Nós vamos declarar que nós somos um, como o Pai em Cristo é. E eu queria que nós fechássemos os corredores. Você pegasse na mão do seu irmão. E a igreja tivesse em unidade nessa noite. E nós possamos entoar esse cântico em adoração ao Senhor. Dizer: Senhor, que é o nosso Deus. Que Ele é maravilhoso. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Tens um lugar no coração. Importa que Ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. assim como Jesus. Uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. E temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em E Cristo temos é. que ser um, e como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, e para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, e como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, e para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. E temos que ser um. E temos que ser um. E como o Pai em Cristo é, temos que ser um, pra que o mundo creia que Agora só os irmãos vão estar dizendo isso. temos que ser um.
temos que ser um. E como Pai, e temos que ser um. E para que o mundo creia que o Pai o enviou, temos que ser um. E como Pai, e temos que ser um. E para que o mundo creia que o Pai o enviou, e temos que ser um. 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 Aleluia, Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica, meu irmão, que Deus é maravilhoso. Me alegra servir esse Deus que é poderoso. A Bíblia diz que Ele fará infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. E o Senhor cumprirá a sua vontade na nossa vida, amém? Convidar o pastor Francisco, os dois líderes para estar aqui na frente, nós vamos orar. Eu convido a igreja para ficar de pé, intercedendo pela vida desses irmãos. Glória a Deus. Levante sua mão direita, abençoe em nome de Jesus. Esses dois homens de Deus estão recebendo hoje uma tarefa, uma missão muito especial. Soberano Deus, nosso Pai. Deus, Tu és Deus Todo-Poderoso. Pai, é em Ti que nós confiamos. Não somos nada sem Ti, Senhor. A Tua palavra mesmo diz, Deus, que tudo que nós recebemos, Deus, vem do alto. Toda a alegria, sabedoria, Deus, todo o poder, Deus, toda a capacidade vem do alto. Vem do Pai das luzes, vem do Deus Todo-Poderoso. E eu oro a Ti, Deus, nesta hora, pedindo que o Senhor derrame sobre eles, Deus, a luz da Tua glória, Deus, da Tua palavra, para que, Senhor, eles sejam líderes capacitados pelo Senhor, sejam líderes eficazes, Deus, dirigidos, conduzidos pelo Teu Espírito, e eles possam, Deus, em o nome de Jesus, fazer a Tua obra, Deus, com alegria e não gemendo, mas fazê-la, Deus, com todo amor, dedicação, certo de que o Senhor os recompensará, se não for aqui nesta terra, mas eles serão recompensados lá no céu, como promete a Tua palavra. Que eles, Deus, se gastem, se deixem gastar, para que o reino de Deus cresça e o mundo saiba que o Senhor tem servos nesta terra. Quero Te pedir, Deus, que Tu os abençoe. Abençoa também a vida do irmão Josenildo, Deus, que se dedicará a partir de hoje, da supervisão, que ele seja capacitado pelo Teu Espírito Santo e seja usado para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém, graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Podeis assentar os irmãos. Glória a Deus. Amém, irmãos? No Evangelho de Mateus, nós vamos ler a partir do verso 35 do capítulo 9. Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. Eu quero ler nessa linguagem, o Novo Testamento, na linguagem de hoje. Eu achei esse texto muito interessante e você lê na sua versão como está. Mas então diz assim o texto da palavra do Senhor: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino
e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelha sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Amém, irmãos? Curve sua cabeça. Eu queria convidar você a pedir a Deus que Deus faça de você um ceifeiro, e que você também esteja orando para que Deus envie outros para que nos ajude nessa colheita. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus presente, perdoador, Deus que nos ouve, Deus que se preocupa conosco, como se preocupou com o povo no passado. Eu quero te pedir nesta hora, no nome de Jesus, que a tua palavra, ela se torne muito clara aos ouvidos e ao entendimento de cada um dos irmãos aqui presentes. Deus, que tu derrame graça sobre eles, Deus, e que nós possamos, Deus, compreender os teus propósitos para a nossa vida. Deus, que tu cuide de cada um de nós e nos ajude nesse tempo presente a fazer a colheita que nós precisamos fazer. Deus, muito obrigado, eu te peço isso no nome de Jesus, amém. Poder sentar, que Deus os abençoe. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, os irmãos já viram aí no boletim, a frase, uma visão de colheita. E meus irmãos, ok? Eu não sei se todos têm acompanhado, mas se você ouvir, por exemplo, os grandes pregadores, se você olhar até mesmo na internet, você vai sentir que existe uma preocupação diferente de algumas preocupações de outra hora. Por exemplo, quando nós chegamos no final do século passado, do século 20, havia uma expectativa, como eu creio que muitos sabem, havia uma espécie de expectativa de que o mundo terminaria em 1999. E eu sei que os irmãos já atentaram para isso. Isso está em filmes, isto esteve presente em empresas, e as pessoas criaram uma expectativa, de certo modo falsa, em função de algumas profecias não bíblicas, porque a palavra de Deus diz que o dia da vinda do Senhor ninguém sabe, nem ele sabia quando estava aqui na terra. Mas algumas profecias não bíblicas, elas diziam que o mundo terminaria antes do ano 2000, e graças a Deus que não terminou. Mas meus irmãos, o que acontece hoje não diz respeito ao final deste mundo, mas diz respeito à segunda vinda de Jesus, para levar aqueles que crêem no seu nome. A expectativa de hoje não está em torno do fim do mundo, mas em torno daquilo que nós cremos, sabemos pela palavra, que é verdade. Jesus vai vir a este mundo para levar a sua igreja. O arrebatamento, ele será uma realidade. E hoje as expectativas estão voltadas para isso, devido ao cumprimento daquilo que a Bíblia diz desde o seu começo. Mas antes, da palavra de Deus diz também, como os irmãos todos sabem, já foi falado várias vezes aqui, Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24,
no verso 14, diz que este evangelho do reino, ele será pregado em todas as nações, em todo o mundo, para todas as pessoas. Irmãos, e nós percebemos que Deus, Ele tem tem também uma perspectiva de salvação para a nossa geração. Como eu já tenho falado, esta é a quinta semana que nós temos falado voltado para essa questão. E nós queríamos falar novamente dessa necessidade de nós compreendermos o nosso lugar no reino de Deus, a nossa missão no mundo, a importância que a igreja tem nessa cidade, a importância que você tem para Deus nessa cidade e no reino dele. Eu queria que nós pensássemos sobre uma visão de colheita. Irmãos, Jesus, diz a palavra de Deus, que ele percorria as cidades e povoados. Ele estava executando a sua visão de colheita. Jesus, quando saía de cidade em cidade, de povoado em povoado, ele tinha 4 propósitos criados na mente de Deus, criado pelo próprio Deus para serem executados pelo Senhor, pelo seu Filho e hoje pela igreja. Diz a palavra de Deus que Jesus, ao percorrer cidades e povoados, ele preparava o caminho por onde os seus discípulos haveriam de passar. Se os irmãos olharem, logo depois do capítulo 10, do capítulo 9, o capítulo 10 começa, que você pode olhar na sua Bíblia, com o envio dos discípulos dele. Ele primeiro foi, ele conheceu o caminho, ele percorreu a maioria das cidades e povoados, e depois ele enviou os seus discípulos. Mas primeiro ele foi. O segundo propósito era observar a expectativa com respeito à mensagem do reino de Deus no meio daquelas pessoas. Ele ia observar a receptividade que aquelas cidades, que aqueles povos dariam a mensagem do reino, para que quando os seus discípulos fossem, para que quando nós formos, nós também já tenhamos uma expectativa semelhante à dele. O outro propósito, Jesus, ele percorria as cidades pregando o evangelho para o qual ele veio a este mundo. Que isso, meus irmãos, deve ser muito claro também na nossa mente. Jesus, ele não veio, além da sua morte, na verdade, ele não veio para cumprir uma outra coisa. A sua principal missão era pregar o evangelho. E por onde ele passava, ele pregava as curas, os milagres. O próprio ensino era consequência da sua pregação. As pessoas que ouviam a sua palavra, alguns se achegavam a ele, enfermos, e ele então os curava. Outros se achegavam a ele para aprender, e ele ensinava. Então ele estava cumprindo o propósito de pregar o evangelho que o Pai havia lhe dado. E Jesus diz lá no livro de Marcos, quando ele ora, lá nos versos de 26 em diante,
ele sai de madrugada, depois de orar pelas pessoas, de curar muitos enfermos, ele vai orar num lugar secreto, os discípulos vão atrás, e quando encontram, eles dizem a Jesus: Senhor, todos te buscam. E Jesus disse: vamos para outros lugares, a fim de que eu pregue, pois para isto é que eu vim. Então Jesus cumpria o propósito de preparar o caminho por onde seus discípulos haviam de passar, de observar as expectativas com respeito à mensagem do reino, de pregar o evangelho para o qual Deus o enviou e de consolidar a sua visão de colheita. Jesus estava para consolidar a sua visão de colheita, e ele fazia isso andando de lugar a lugar, de cidade em cidade. Nós, meus irmãos, precisamos fazer uma reflexão profunda. Eu queria que você atentasse para isso. Nós precisamos fazer uma reflexão profunda sobre a nossa visão. O que nós pensamos sobre ganhar pessoas para Deus? Qual a nossa visão com respeito à colheita? O que nós pensamos e o que nós fazemos? Qual a nossa solidez nessa questão de colheita? E eu queria deixar algumas interrogações para os irmãos. Atente bem para isso. Irmãos, o que significa para você que congrega aqui conosco, que é membro dessa igreja, o que significa para você saber que nós aqui da nossa igreja, não representamos 1% da população de Bacabal? Você sabe disso? Isso não provocaria no seu interior uma visão, uma necessidade de fazer mais, de correr atrás, de se empenhar mais? Meus irmãos, nós precisaríamos ter pelo menos 1.200 pessoas aqui, para que nós representássemos 1%. Nós não temos. Olha só, irmãos. Eu já tenho falado aqui. Eu quero advertir os irmãos. Meus irmãos, está na hora de nós acordarmos. Acorde, meu irmão. Ontem à noite teve uma reunião de casais, para casais aqui. Não pergunte quantos casais vieram. Você não precisa. Você não tem necessidade de ensino, de aprender mais sobre o seu relacionamento conjugal? Ou pelo menos você não gostaria de aprender algo para ajudar o outro? Tinha aqui 2, 3, 4 casais. Isso é uma vergonha, irmãos. Qual é o nosso interesse? Qual a nossa visão? Aonde você estava? O que você estava fazendo? Qual era o compromisso que tinha ontem à noite? Pelo menos de casais não tem célula que eu saiba no sábado à noite. O que você estava fazendo, irmão? Na televisão? Eu espero no Senhor que Deus toque no teu coração e você acorde para essas coisas. Deixa eu te dizer mais uma outra coisa. Hoje nós tivemos batismo, hoje pela manhã. Quem esteve lá no batismo para honrar as pessoas que foram batizadas? Olha, meus irmãos, esse ano nós batizamos o menor número nos últimos 5 anos. Esse ano de 2015 nós batizamos o menor número. Nós não batizamos 50 pessoas. Isso não lhe incomoda? Meus irmãos, em 2011 nós batizamos 156. 156.
E os irmãos perceberam, meus irmãos, o que eu estou falando aqui já há alguns dias, é porque eu tenho sentido essa necessidade de nós acordarmos para isso. Nós precisamos mudar essa realidade, irmão. Amém ou não? Por que você ficou com a boca fechada? Diga amém! Precisamos ou não, irmãos? Ou será que Deus não te usa? Deus não vai nos usar para fazer alguma coisa por alguém? Sabe, meus irmãos, isso depende muito da visão que nós temos. Quero dizer mais uma coisa, e eu até espero que isso choque alguns, e até talvez alguns fiquem com raiva. Nós temos sido muito cobrados, a liderança da igreja, e muitas vezes houve muitas reclamações, porque nós não estávamos investindo na vida das pessoas. Mas nos 2 últimos anos, os irmãos têm recebido mais e dado menos. Digo isso, quero relembrar. Irmãos, esse ano, a igreja pagou quase 100% um jantar na Blitz para os líderes. A coisa mais chique do mundo. Coisa mais chique do mundo. Foi a primeira reunião, numa plena quarta-feira, que me parece que faltou 3 líderes só. Meus irmãos, não está faltando investimento em nós não. Olha para cá, abre bem o teu olho, abre bem teus olhos e desperta um pouquinho aí o teu ouvido. Não é falta de investimento não, irmão. Sabe o que está faltando? Avivamento na tua vida, nas nossas vidas. Será ou não? Sabe o que está faltando? Está faltando compromisso verdadeiro, sincero. Compromisso com a palavra, com a oração. Compromisso com aquilo que nós assumimos. Nas últimas reuniões que nós tivemos, agora nessa transição da ida do pastor Teixeira para Vila Frei Solano, nas reuniões, nós reunimos com os supervisores de jovens, depois com os supervisores de adultos. Nessas reuniões, nós ouvimos os clamores, e 10 células foram fechadas. 10 células, nessas 2 reuniões que nós tivemos. Qual a sua visão, meu irmão? Qual a sua visão com relação à colheita? Será que Deus não tem uma visão para a nossa igreja? Ou você ainda não percebeu que está na hora de acordar, está na hora de se cuidar, de se mexer? Qual a sua contribuição para que a igreja cresça, a igreja se desenvolva? Na semana eu ouvi uma frase, e a irmã que disse a frase está aqui, e ela vai saber que disse. Eu falei que nós íamos ter a última reunião do Tadel. E aí ela disse assim: quando eles souberem disso, vão ficar felizes. Os líderes vão ficar felizes. Mas isso doeu no meu coração. Porque se o líder estiver cansado do Tadel, a coisa está feia. E talvez seja esta a realidade que às vezes, meus irmãos, olha só outra coisa, que às vezes é aquela mesma questão que o pai não sabe os malfeitos dos seus filhos. E eu percebi que eu não sei muita coisa que acontece depois lá fora na vida dos próprios líderes. Inclusive essa falta de vontade, falta de ânimo, falta de desejo de participar.
E sabe, meus irmãos, isso sabe o que é? Isso é uma visão emborcada. É uma visão fadada ao fracasso. Vamos analisar algumas coisas hoje com respeito àquilo que Jesus tem para nossas vidas. Olha, meus irmãos, Jesus, ele estava compactando a sua visão. Ele estava completando. Diz a palavra que Jesus estava em movimento. A vida do cristão não pode ser uma vida estática, parada. Lá no interior a gente dizia o ditado que cobra que não anda não engole sapo. O crente acomodado não ganha vida para Jesus. Porque essa ideia de que o Senhor vai mandar os perdidos, essa ideia não foi a ideia de Jesus. Ele salva quando nós pregamos a sua palavra para os perdidos. As pessoas, elas vão crer pelo ouvir da palavra. Jesus estava em movimento. Ele nunca parou. A palavra de Deus diz que chegou um momento que ele não tinha tempo com seus discípulos, nem para comer. Diz lá o livro de Marcos capítulo 3. Eles não tinham tempo nem para comer. Eles estavam envolvidos, engajados, comprometidos com a obra. Jesus contava com a presença e a ação poderosa de Deus por onde ele ia. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus percorria, e ele pregava, ele curava, ele expulsava os demônios, ele ia porque a presença de Deus era real com ele por onde ele ia. E as coisas não acontecem quando Deus não vai conosco. E aliás, as coisas, elas sempre vão acontecer quando nós formos, quando nós sairmos. E eu me lembro que eu já falei aqui, há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, eu escrevi na minha Bíblia, quando eu lia o livro de Atos, lá pelos capítulos 16, 17, eu escrevi na minha Bíblia, e ainda ela está lá, quando nós vamos, os milagres acontecem. Jesus ia, e o poder de Deus ia com ele. Se você for, Deus vai contigo. Jesus superava as barreiras geográficas, religiosas e raciais. Ele entrava em todo o povoado. Ele não tinha carro, ele não tinha moto, mas ele andava, ele percorria os lugares, caminhando, porque havia sobre ele o pulsar de uma visão. Ele queria colher vidas para Deus. Se essa for a sua visão, meu irmão, Deus vai contigo. Deus não vai te deixar no meio da rua sozinho. O poder dele se manifestará na sua vida, através da sua vida, por onde você for. E então vamos lá, porque hoje eu não quero me esquecer da ceia. Uma visão de colheita nasce das descobertas, na descoberta das necessidades das pessoas. E meus irmãos, as necessidades Jesus não descobriu através da oração, através da revelação. Ele não descobriu porque quando ele orava, Deus revelou, está acontecendo isso lá com fulano e com a ciclana lá. Não. Ele descobriu as necessidades das pessoas na proporção que ele andava com as pessoas. E assim será conosco também. Jesus descobriu que aquele povo
estava sedento. Aquele povo precisava de uma palavra de direção. Eles precisavam ouvir a palavra de Deus. E é por isso que nós vemos de vez em quando nos evangelhos aquelas frases extraordinárias. As pessoas mesmo declaravam: ele fala com autoridade, e não como os escribas, como nossos líderes aí. Veja como eles falam com autoridade. As pessoas queriam ouvir uma palavra que eles soubessem que procedia de Deus. Jesus descobriu essa necessidade, esse vazio no coração das pessoas. Jesus descobriu também a necessidade, as necessidades físicas. Muitas pessoas doentes, certamente muitos enfermos emocionais, muitos enfermos por causa das culpas, da ira, e muitos enfermos de enfermidades físicas, muitas pessoas influenciadas, muitas pessoas possessas, outras oprimidas pelo diabo. Ele descobriu que as pessoas estavam assim. Diz o texto da palavra de Deus, Jesus descobriu a necessidade de liderança espiritual no meio daquele povo. Jesus olhou, ao olhar para aquela multidão, disse assim: eles estão desgarrados, não há líder para eles, não há quem os conduza, não tinha uma visão, eles não tinham um rumo, não tinham um norte na vida, eles estavam andando aleatoriamente, eles estavam perdidos sem direção. Jesus então descobriu que aquele povo, eles precisavam ouvir, descobriu que eles precisavam ser curados, libertos, descobriu também que eles precisavam de liderança madura, liderança firme, liderança que os conduzisse no caminho que na verdade eles precisavam, nós precisamos, o nosso povo precisa. Você quer ser assim, quer ser esse homem, essa mulher usado por Deus para conduzir o povo, para tirar o povo desse mundo de perdição, dessa vida sem sentido, dessa vida sem norte. Meu irmão, Deus vai te usar quando te dispor e disser para Ele: eu quero ser usado. Uma visão de colheita envolve paixão, envolve razão e paixão. Foi por isso, meus irmãos, que Jesus fez uma análise primeiro. Jesus percorreu cidades, povoados, Ele conheceu. Isso é razão. Meus irmãos, uma visão de colheita, uma visão de Deus, ela não se fundamenta no nada. Ela se fundamenta em estatística, se fundamenta em análise, se fundamenta em avaliação. Jesus fundamentava a sua visão naquilo que ele mesmo viu, na realidade que ele viu. Ele demandou seus discípulos, ele mesmo foi. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Neemias, Neemias desenvolveu um grande avivamento, mas primeiramente ele foi. Aquilo que ele queria fazer, ele visualizou. Ele rodeou a cidade de Jerusalém, os seus muros caídos, durante a noite, e ninguém percebeu o que ele fez por várias noites. Uma visão de colheita precisa se fundamentar na razão. Existe uma razão, meus irmãos. Hoje as pessoas estão perdidas. As pessoas estão perdidas ao redor de nós, dentro das nossas casas. As pessoas estão perdidas, e alguns dentro da igreja. Não diga amém agora não.
Nem precisa, né? Mas diga misericórdia. Então, irmãos, Jesus viu a vulnerabilidade espiritual daquele povo. Eles estavam espiritualmente vulneráveis. E às vezes, meus irmãos, olha para cá agora, olha para cá. Eu vou olhar para o relógio. Jesus, isso mesmo. Olha só. Muitos, aqui mesmo na nossa igreja e outros, de vez em quando eu falo isso, eu dou uma apunhalada, de vez em quando eu dou uma apunhalada nos irmãos. Quando, às vezes eu pego alguns irmãos criticando outras igrejas e denominações. Ah, porque o fulano lá só fala em dinheiro, só fala em prosperidade, só fala em cura, não sei o quê. E eu digo, e tu fala de quê, rapaz? De nada? Fala de nada? E sabe, meus irmãos, nós não temos que olhar para a vida dos outros. Nós temos que olhar para o vazio que há entre nós. Por que que as pessoas, elas vão hoje atrás de um monte de pessoas que não lhes levarão a lugar nenhum, charlatão e tudo mais, porque elas estão vulneráveis. Elas estão vulneráveis, elas estão perdidas, elas estão sedentas. E se chega lá um que faz um barulho qualquer, dá umas 2 rodadas, e aí, Jesus está aqui, Jesus faz isso, é o que lá, você quer isso e aquilo. Ora, as pessoas estão vulneráveis. Há uma vulnerabilidade espiritual nos nossos dias. As pessoas, elas vão porque elas não têm o que elas precisam ter. Eu me lembro que eu ouvi uma vez uma frase do pastor Eiber. Ele dizendo assim, que às vezes as pessoas caracterizam um cachorro pelo fato dele gostar de osso. Aí o cachorro é conhecido porque ele gosta do osso. Mas joga o pedaço de carne macia se ele não deixa o osso e não pega. Meus irmãos, se as pessoas estão roendo o osso lá fora, é porque nós não demos para ela o filé que ela precisa. Se nós temos a palavra da verdade, se você tem a sabedoria, a graça de Deus, a unção de Deus, se você tem o poder de Deus, se você tem a verdade de Deus, pois dê essa verdade para as pessoas. Agora, não podemos criticar ninguém, denominação nenhuma, se nós estamos fechando célula, se líder está murchando, se líder não tem interesse, se as pessoas não têm vontade de ir para o Tadel, as pessoas não têm vontade. Que história é essa, irmão? Isso não fundamenta nada. Nós precisamos de vida de Deus em nossa vida. Quando nós estivermos cheios de Deus, nós vamos atrair as pessoas. As pessoas, elas vão querer estar conosco, elas vão querer estar perto de nós. Agora pode dizer amém. Verdade, verdade. Eu sei disso, você sabe disso. As pessoas que oram mais, as pessoas que se dedicam mais, as pessoas que amam mais, os outros gostam de estar perto dela. Amém. Louvado seja Deus. Jesus viu o estado de abandono que aquele povo estava vivendo. Jesus amou aquele povo independentemente das condições que se encontravam. Diz a palavra de Deus que Jesus teve compaixão. Compaixão é amor, compaixão. E paixão é amor exagerado. Compaixão é amor exagerado.
Jesus amou aquele povo independentemente da situação que eles estavam vivendo. E deve ser também, meus irmãos, a nossa visão. Amar e cuidar, independentemente do estado que aquela pessoa se encontra. Finalmente, irmãos, em nome de Jesus, uma visão de colheita exige a soma das forças e dos recursos, da sabedoria dos cristãos. Diga amém. Louvado seja Deus. É verdade, irmãos. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Ele estava reconhecendo que não podia fazer aquela obra tão grande sozinho. Ele não tinha condição de fazer aquela obra sozinho. Então, meus irmãos, ele precisava que fosse somado a força de um povo unido, a força da união das forças. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, nós precisamos nos juntar, precisamos nos unir, precisamos sair juntos, nós precisamos ir com a mesma visão, com o mesmo propósito, nós precisamos ir na mesma direção. Jesus estava dizendo, sim, a soma das forças da união, a força da oração e a força do amor. Se nós estamos unidos, se nós oramos, se nós amamos, as coisas vão acontecer. Ele disse: orem ao Senhor da seara, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Eu queria ler aqui alguma coisa, irmãos. A força do amor pelos perdidos, representa sacrifício. Quando Paulo escreveu à igreja, quando Paulo escreveu aos Éfesos, e ele compara o amor no relacionamento conjugal com o amor que ele tinha pela igreja, ele diz uma frase maravilhosa: marido, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O apóstolo Paulo foca essa frase: Jesus se entregou. Ele se entregou, irmãos, totalmente. Como que nós amamos os perdidos quando nós nos poupamos? Como que nós vamos dizer que nós amamos as pessoas quando nós nos omitimos de fazer aquilo que elas precisam e aquilo que elas esperam de nós? A força do amor, ela é representada pelo sacrifício que se faz. Não existe amor sem sacrifício. Se você ama os perdidos, você se sacrificará por eles. O amor se fortalece pelo sacrifício. Onde não existe sacrifício, não existe amor. A oração fortalece, a oração motiva, a oração renova a convicção, renova a esperança e desperta o compromisso que um dia nós assumimos com Deus. A oração prepara o coração das pessoas para quem Deus nos envia. A oração, ela aponta para os dois lados, para mim,
trabalha o meu coração, me fortalecendo, me motivando, renovando a minha esperança. Mas ao mesmo tempo, ela prepara o coração das pessoas para as quais Deus está me mandando. E eu espero, meu irmão, no nome de Jesus, que Deus renove o seu amor pelos perdidos. E na hora que você orar com todo o seu coração, Deus vai renovar a sua visão. E Deus vai lhe impulsionar. E quando você chegar lá, Jesus já foi primeiro, já preparou o coração daqueles que Deus está te enviando para cuidar, para levar a palavra, para libertar das mãos do opressor. Fica de pé, nós vamos orar no nome de Jesus. Eu quero convidar, se você, meu irmão, hoje quer que eu ore por você, renovando o seu compromisso, dizendo: hoje eu quero declarar publicamente o meu amor pelos perdidos, e eu estarei pronto a me sacrificar por ele. Eu gostaria de orar pelos crentes que querem declarar diante de Deus essa convicção do seu coração. Mas se tem alguém aqui que ainda não tem Jesus no coração, você ainda não entregou sua vida para Jesus, pode vir também, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês agora em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus que Ele hoje esteja renovando, talvez do seu coração, o chamado. Talvez Deus esteja levantando hoje aqui líderes. Peça a Deus: Deus me faz hoje um líder. Deus me dá uma convicção de liderança. Eu quero ser um líder eficaz, capacitado por Ti. É agora, meu irmão, que Deus faz a obra. É quando nós colocamos a nossa vida, o nosso coração nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Querido Deus Pai, nós te adoramos, Jesus. Porque eu sei, Deus, que nós nada podemos fazer, Deus, a não ser aquilo que Tu nos ordenou a fazer. Mas eu agora, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que Tu ouça, que Tu responda a oração que a Ti nós fazemos. Eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que Tu esteja abençoando a vida desses irmãos. Ó Deus, faz nascer agora, gera no coração desses irmãos e irmãs que estão aqui, Deus, um ardor, um queimar, um desejo profundo de liderança, de amar as pessoas, de cuidar das pessoas, de fazer mais, de gastar um pouco mais, de se sacrificar, Senhor, por causa do Evangelho. Eu te peço, meu Deus, que Tu, Senhor, lhes dê uma convicção, que Tu arranque, Senhor, do coração de alguns o medo, que Tu tire, meu Deus, do coração de alguns, Deus, esse medo. Também, Senhor Deus, que Tu tire da vida de algum deles, Deus, alguma timidez. Que Tu arranque a timidez, Deus, aquelas pessoas que têm medo de falar, que têm medo de orar em público, têm medo de chegar para as pessoas. Deus, renova no coração deles uma fé viva, uma convicção profunda. Deus, põe a vida deles agora em ação, Deus. Tem misericórdia de cada um desses irmãos e irmãs. Ó Deus, eu quero te pedir que Tu os incomode de maneira tal que eles se ofereçam, eles se entreguem, eles digam para os seus líderes: eu estou aqui, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui do teu lado, Tu pode contar comigo. Deus, move o coração da nossa igreja, Senhor. Deus, eu peço isso no nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe. Que Deus, dá um abraço aí no teu irmão aí do lado, né? Dá um abraço nessas irmãs aí. Eu não sei se vem alguém entregando a vida para Jesus, mas dá um abraço aí nessa irmã que está saindo. Ó, aí, irmã, dá um abraço nela aí, ela está esperando o seu abraço.
Louvado seja o nome do Senhor. Senta no nome de Jesus. Fica sentado aí, por favor. Eu quero convidar o irmão Alberto e a irmã Araci, que já estão indo ali. O irmão Paulo e a irmã Branca. O irmão Paulo e a irmã Virgínia. Eles ficaram de pé primeiro, né? Pode ficar de pé, irmão Paulo e a irmã Virgínia. O irmão Leandro e a irmã Ivane. Irmão Leandro e a irmã Ivane estão ali, estão sim. Isso. O irmão Carlos Lira, a irmã Márcia. O irmão Sérgio e a irmã Lia. Esses irmãos, eles vão ali, vão cuidar da ceia do Senhor. Se precisar de alguma orientação, qualquer coisa, a irmã Silva pode ajudar. Amém, irmãos? Eu quero pedir, nenhum irmão deve sair, por hipótese alguma, agora. Fica aí no seu lugar. Alguém perguntou, uma certa vez, como é que a gente deve celebrar a ceia? Toda semana, uma vez por ano, todo mês. E perguntou por que nós celebramos só uma vez por mês. Porque tem igreja que celebra todo domingo. Meus irmãos, não existe uma regra bíblica para isso. O que existe é o que nós temos falado. E eu queria que os irmãos atentassem rapidinho para isso. A ceia é um ato memorial. E o memorial não é apenas uma lembrança. Não é apenas uma lembrança. Memorial é trazer um fato que marcou a nossa vida, a nossa história, trazer para o nosso tempo presente. Isso é um memorial. E nós, quando celebramos a ceia, nós trazemos para o nosso tempo presente aquilo que Jesus fez por nós. E nós já lemos aqui, Paulo diz assim que ele se entregou por nós. Ele se deu por completo por nós. Deu tudo. Deu a vida. Deu a carne. Deu o sangue. Ele se entregou por nós. E é muito importante, meus irmãos, que neste ato de celebração da ceia, nós recordemos e nós renovemos nossa aliança com Jesus. E eu queria convidar você para levantar sua mão direita, sentado mesmo, e repetir comigo uma oração. Repita comigo bem forte: Senhor Jesus, hoje eu renovo a minha aliança contigo. Eu me lembro de tudo que fizestes na cruz por mim, para que hoje eu esteja aqui como um salvo e como um filho de Deus. Só lembrando algumas coisinhas, meus irmãos. A palavra de Deus diz que nós devemos esperar uns pelos outros no momento da ceia. Então você vai pegar o pão, depois o cálice, e vai esperar até no momento que eu declare a celebração. Nós comeremos juntos, depois beberemos juntos. A palavra de Deus diz também da necessidade de nós examinarmos a nós mesmos. E se você está renovando a sua aliança com Jesus, você vai dizer para Ele e vai pedir para Ele: Senhor, lava-me nesta noite com o teu sangue. Perdoa meus pecados, todos os meus pecados. Às vezes, meus irmãos, a gente vê irmãos que repreende até demônio pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus
não deve ser usado para repreender demônio. O sangue de Jesus é para repreender pecado. Diz a palavra de Deus que Ele nos lavou. Diz a palavra de Deus que o sangue de Jesus nos purifica de todo. Amém, irmãos? De todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você precisa, então curve sua cabeça, faça uma oração de arrependimento e de pedido de perdão. Agora, enquanto os irmãos vão começar a servir o pão, quando chegarem aí pela sexta fila de cadeira, então os outros seguirão servindo os cálices, e vocês, na proporção que forem recebendo, vão ficando de pé, e nós vamos adorar o nome do Senhor. Os irmãos que estão com o pão podem começar a servir, as irmãs podem começar a servir. Adore o Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Adore a Deus. Você sabe dessa canção. Mais forte então abra bem sua boca e adore o Senhor. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, e tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Deixe Deus quebrantar teu coração. Um coração quebrantado e humilde, Ele jamais rejeitará não teu coração quebrantado. Senhor, estenda a mim tua graça e deixe o teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia, Deus! Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe o teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Glória a Deus! Aleluia, Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus.
curve sua cabeça em oração. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Agradeça por este momento, essa oportunidade que você tem para renovar a sua aliança com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Adore a Deus em oração. Aleluia, Deus. Alguém deixou de receber o pão? Então diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Erga sua mão e agradeça a Deus. Deus, muito obrigado, Deus, pelo teu sacrifício na cruz por nossos pecados. Muito obrigado porque tu se entregou, Deus, e morreu no nosso lugar. Deus, os sinais foram notórios, porque mesmo na hora da cruz, na hora da morte, um criminoso foi salvo. Deus, e hoje nós ouvimos a tua palavra, que o Senhor mesmo disse: eu oro, não somente por estes, mas também por todos aqueles que haverão de crer em mim por meio da tua palavra. Nós somos este povo, que depois dos milhares de anos, nós ouvimos a tua palavra e cremos nela. Nós recebemos o Senhor como nosso Salvador e Senhor. E hoje nós celebramos o seu sacrifício por nós. Que Deus, neste momento, nossa aliança esteja sendo renovada contigo. E nossa vida, Senhor, mais e mais comprometida e mais perto de ti. Nós te pedimos isso, Deus, no teu nome. Amém. Isto é o meu corpo, comei dele todos, comamos todos. Glória a Deus, irmãos. Tu tem alguma música aí, irmão? Pode botar. Esse silêncio aqui não pode ficar assim não. Tem não, né? Então vamos lá, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Cadê os tocadores? O silêncio já foi muito longo.
A palavra de Deus diz que ele tomou o cálice, rendeu graça e abençoou, dizendo: bebei dele todos, pois isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, feita por muitos, para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados. Jesus derramou sangue para que nós fôssemos lavados, perdoados, purificados de todo pecado. Obrigado, Jesus, porque o teu sangue nos purifica de todo pecado. Agora nós lembramos esse tão grande, maravilhoso sacrifício por nós. E nós renovamos a nossa aliança contigo ao tomar deste cálice. Isto é o meu sangue, bebei dele todos, tomemos todos. Louvado seja o Senhor. Os irmãos poderão pegar e recolher em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu não sei se os irmãos aprenderam, mas se não, vamos relembrar. Porque o texto da palavra de Deus, ele termina, esse texto de Mateus, Jesus dizendo que um dia ele vai beber um novo vinho conosco, lá no reino de Deus, com o Pai. E o texto termina dizendo assim, que eles tendo cantado, saíram. Quando a gente termina, a gente diz Maranata, está dizendo assim, vem Senhor Jesus. Então nós vamos ler o texto e os irmãos vão repetir conosco, aliás vão responder dizendo: ora vem Senhor Jesus. Então pode cantar. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, e tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Peça a ajuda do Senhor. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe o teu amor fluir, Deus. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o texto da palavra de Deus: digo-vos que desde agora não mais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo vinho convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Maranata. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença conosco nesta noite. Muito obrigado, meu Deus, pelo renovar da nossa aliança contigo. Deus, muito obrigado pelo teu amor derramado, dispensado, e pelo teu perdão para com as nossas vidas.
nos leva em paz debaixo dos teus cuidados santos e nos dá uma semana de paz. Guarda a nossa vida de todo mal. Deus, acampa o teu anjo ao nosso redor e nos enche, Deus, de ousadia do teu Espírito, que nos faz cumprir os propósitos para os quais tu nos salvou e nos chamou, de levar a tua palavra a todo aquele que dela precisa. Muito obrigado, Deus, eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser
corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo.